Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com um vídeo diretamente aqui da minha cozinha para mostrar para vocês um cantinho polêmico. Sempre que aparece uma foto ou um vídeo desse ângulo aqui de onde eu estou, me perguntam, ué, mas aonde que fica a geladeira dessa cozinha? Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a solução que eu encontrei na época da obra para deixar a geladeira no cantinho estratégico. E de quebra vou fazer uma resenha, porque eu troquei a minha geladeira recentemente por um modelo maior, mais atual, mais moderno, e vou contar tudinho para vocês. Normalmente quando aparece alguma foto ou vídeo da minha cozinha é desse ângulo aqui que eu tô mostrando para vocês. E aí sempre surge a pergunta: cadê a geladeira dessa cozinha? A gente sabe, né, que geladeira é o maior eletrodoméstico de uma cozinha, ocupa bastante espaço. Para isso, a gente precisava projetar um cantinho especial para ela. Foi aí que tivemos a ideia de colocar a geladeira nesse outro canto aqui da cozinha. Normalmente, a geladeira ficaria ali, mas se fosse dessa forma, o espaço ia ficar bem apertado e eu não poderia ter a geladeira dos meus sonhos, que era exatamente esse modelo aqui da Panasonic, que eu vou deixar o nome anotadinho pra vocês aqui na tela. Mas nem sempre foi assim, gente. Lá no começo, eu tinha uma outra geladeira quebra-galho, menorzinha, e aí surgiu uma outra pergunta. Nossa, mas por que a caixa da marcenaria é tão larga se a sua geladeira é tão pequenininha? É porque eu já tava aí namorando esse modelo aqui pra fazer a troca no futuro, e há 2 meses atrás realizei meu sonho. Primeira coisa que me chamou a atenção nessa geladeira foi o design dela, assim, mais moderno, mais minimalista. Acho que casou perfeitamente com a decoração aqui de casa, parece que nasceu para morar aí nesse cantinho. E além disso, o fato dela ser em aço escovado facilita muito a manutenção no dia a dia. Ela não fica, gente, ó, com marca de mão, de digital, então não me dá trabalho nenhum. Fora que combinou com os meus puxadores, que também são esse material mais fosco, mais escovado. Outro ponto importantíssimo que também me chamou a atenção é a eficiência energética. Esse modelo de geladeira BB71, eu vou deixar anotado para vocês aqui na tela o modelo certinho dela, é um modelo todinho pensado e projetado pela Panasonic para que seja econômico. Eficiência energética traduzindo economia na conta de luz. Quem é que não gosta, né, gente? E eu resolvi fazer essa resenha para vocês depois de 2 meses de uso, exatamente para poder falar com propriedade a respeito desse quesito de economia. Eu vou falar quais são as características da geladeira que levam a essa economia, mas já adianto para vocês, tive 28% de diminuição no valor da minha conta de luz. É uma economia significativa, né? Significa que a geladeira se paga. Só com a economia que você faz na conta de luz, ela já se paga sozinha. Vamos embora para a parte íntima do vídeo. Abrir a geladeira é algo muito íntimo, hein, gente? Vamos lá. Falei sobre eficiência energética, vou começar falando para vocês sobre a tecnologia SmartSense. É uma tecnologia exclusiva Panasonic que permite, através de sensores, detectar atividades como luminosidade, temperatura interna e externa, quantidade de vezes que a gente abre a geladeira, ou seja, pega toda a rotina da sua casa, faz uma média de mais ou menos 3 semanas e através dessa média ela controla o funcionamento da sua geladeira sem perder a eficiência de refrigeração. Só através dessa tecnologia a gente já tem uma diminuição de 10% do consumo de energia, fora as outras especificações que eu já vou falar para vocês. Mais uma tecnologia inteligente que a Panasonic aplicou aqui nesse modelo de geladeira é a tecnologia inverter. Através dela, a gente consegue uma economia de até 41% no consumo energético através da regulagem do compressor. E essa regulagem é feita através dessas características da rotina mesmo do uso do eletrodoméstico, como a quantidade de alimento que a gente coloca dentro dela, temperatura interna e externa, número de vezes que a gente abre e fecha as portas. Então, o compressor ele funciona de maneira inteligente, sem picos de energia e principalmente silencioso. Não tem aquele barulho característico de geladeira de ficar ligando e desligando, ativando e desativando o compressor. Isso pra mim, gente, depois de 2 meses de uso, tá sendo assim ótimo, porque a minha geladeira antiga me dava uns sustos. De repente ela começava a funcionar e fazia um barulhão. Com essa daqui a gente nem lembra que ela tá funcionando. Então essa capacidade inteligente de funcionamento do compressor consegue nos trazer uma economia no consumo de energia de até 41%. E ó, aqui ela já tá me avisando que a porta tá aberta por muito tempo.
Mais um fator importante para a gente economizar aí no gasto de energia. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as especificações técnicas agora da geladeira. 480 litros de capacidade, ela tem 1,98 m de altura, 70 centímetros de largura e 76 centímetros de comprimento. Com relação à otimização do espaço interno, Panasonic pensou em diversos tipos de alimentos que a gente costuma consumir com mais frequência e projetou espaços, prateleiras e cantinhos especiais para esses alimentos. Então a gente tem aqui uma prateleira para você colocar latas. Esse outro espaço aqui, olha, que é para o café da manhã, ele é removível. Então você tira, você deixa aqui o teu requeijão, tua manteiga, teu queijinho, iogurte, tira daqui, leva para a mesa de café da manhã, terminou o café, já traz direto, não precisa ficar carregando um monte de coisa. Espaços para caberem garrafas de até 3 litros, espaços para caixa Tetra Pak de leite, tudo que você possa imaginar. Tem espaço pensado para você colocar a caixa de pizza, o porta-ovos. As prateleiras são de vidro, são deslizantes, então eu consigo mudar a posição das prateleiras se eu quiser. E essa prateleira aqui, em especial, ela retrai. Então eu consigo ter aqui, olha, uma altura bem maior só afastando aqui essa prateleira. Consigo encaixar garrafas maiores ou alimentos que precisem de um espaço maior também. Agora, olha só que incrível essa função inteligente da gaveta Fresh Zone através da função Vitamin Power que tem aqui na geladeira da Panasonic. Essa gaveta para a gente armazenar os itens de hortifruti, né, frutas, legumes e verduras, ela tem luzes de LED que simulam as condições solares ideais para acontecer a fotossíntese. Através dessas condições ideais, os nossos alimentos são preservados fresquinhos por mais tempo, o que resulta também em economia, por seu alimento estragar demora muito mais tempo e ainda acontece uma potencialização dos nutrientes, principalmente vitamina C e D. Tudo isso, gente, comprovado através de estudos científicos, tá? Panasonic não fez isso aí sem comprovar que realmente é efetiva essa potencialização. E isso eu pude perceber aqui. Deixei de propósito um maço de cebolinha para vocês verem que antes, na minha geladeira antiga, era impossível manter um maço de cebolinha assim na geladeira. Rapidinho ele estragava. E ele tá aqui fresquinho já há alguns dias, como se eu tivesse acabado de tirar da horta. Essa capacidade de manter os alimentos fresquinhos por mais tempo eu realmente comprovei em 2 meses. Eu perco alimentos muito menos do que antes. Quer mais uma função inteligente dessa geladeira? Temos função Climate Control, uma capacidade de controlar automaticamente a umidade aqui dentro do gavetão, o que também resulta em alimentos fresquinhos por mais tempo, principalmente para temperos e verduras. Gente, não posso esquecer de falar para vocês a respeito de algo que para mim é muito importante. Uma das coisas que mais me desagradam numa geladeira é aquele cheirinho ruim, sabe? Aquele odor característico de geladeira. Panasonic, pensando nisso, criou aqui uma tecnologia chamada antibactéria AG. As bactérias é que são responsáveis por esse odor desagradável, né? Elas proliferam no ambiente úmido e gelado, causando esse odor. Então, com a tecnologia antibactéria AG, isso não acontece. Um grande ponto positivo. Como vocês puderam reparar, aqui em cima a gente tem a parte do refrigerador, embaixo é o freezer, que eu já vou mostrar pra vocês, mas aqui dentro nós temos um compartimento especial, um compartimento exclusividade Panasonic, chamado Fresh Freezer. Dentro desse compartimento, eu deixei ele vazio para vocês verem, olha só o tamanho dele, é uma gaveta bem grande. A gente consegue armazenar bebidas e alimentos em temperaturas ideais para o consumo ou com maior tempo de conservação. Vou explicar. A gente tem aqui 4 possíveis programações de temperatura. Essa programação a gente faz no painel touch que fica na porta, já vou mostrar para vocês. E a programação depende do tipo de alimento ou bebida que a gente vai colocar aqui. Por exemplo, na temperatura de 0 graus, a gente armazena frios e laticínios e eles se mantêm fresquinhos, ideais para o consumo por mais tempo. Quer uma cervejinha bem gelada e rapidinho, que ela fique ultra gelada bem rapidinho? Você consegue armazenar aqui, ó, na temperatura de menos 2 graus. Menos 3 graus, temperatura ideal para porções. A gente consegue porcionar os alimentos, por exemplo, um feijão. E aí você descongela só a quantidade que você vai usar, o que resulta também no melhor aproveitamento do alimento e do seu sabor. E na temperatura aqui mais fria, de menos 5 graus, a gente consegue, chamada de preservação ideal, a gente consegue manter alguns alimentos como carnes, por exemplo, por até 10 dias. Aqui na parte de baixo é o freezer, são 3 gavetas amplas, profundas, com uma ótima capacidade de armazenamento.
duas maiores e aqui em cima uma menor. Como eu falei, a gaveta tem uma capacidade de armazenamento muito boa, são gavetas bem largas, você consegue colocar um alimento maior, um alimento grande, sem problemas, cabe bastante coisa. O gelo, né, a capacidade dela de refrigerar é muito rápida através de todas essas tecnologias de otimização, né, do funcionamento do compressor, de otimização da capacidade energética da sua geladeira. Aqui em cima nós temos uma outra gaveta também. Olha a profundidade dessa gaveta, gente. Realmente, assim, é muito espaço. E algo que eu adoro é essa forminha aqui para você fazer o gelo. Ó, já tem a bandejinha aqui embaixo para o seu gelo cair. Basta você, ó, girar aqui a forminha e a gente tem gelo rapidinho. Essa forminha aqui, quando a gente coloca a água para fazer gelo, gente, é inacreditável de tão rápido. A circulação do ar e, repetindo, uma otimização, né, do funcionamento do compressor possibilitam que a gente tenha gelo rapidinho. O painel de controle dela é um painel touch que fica aqui na porta. Através dele a gente consegue controlar a temperatura do refrigerador, a temperatura do freezer. Então, se a gente chega do mercado com alimentos frescos que precisam de um congelamento, né, mais rápido, a gente consegue controlar aqui. A função Drink Cooler também, quando a gente precisa que alguma bebida seja gelada mais rápido, vai dar uma festa, precisa de uma bebida geladinha aí mais rápido. Aqui Vitamin Power, que é aquela função que eu falei pra vocês de otimização dos nutrientes, né, de preservação dos nutrientes. E aqui no meio, olha, tá até destacado a função Fresh Freezer, que é esse compartimento especial que funciona, ó, tá vendo que o controle dele é separado do restante da geladeira? O funcionamento dele é realmente diferente do funcionamento do restante da geladeira. Então, se você quiser que ele faça a função aqui, ó, de chegar a menos 3 graus, por exemplo, para você colocar em porções de alimento, isso em nada vai interferir com o funcionamento do restante do refrigerador, nem com o freezer, tá? É uma tecnologia separada do restante da geladeira. E essa daqui é a minha máquina mais conhecida como geladeira, modelo BB71 da Panasonic. Como eu falei pra vocês desde o começo do vídeo, eu esperei 2 meses de uso para poder comprovar para vocês aqui de maneira efetiva, não só essa questão da diminuição do valor, né, da conta de luz, que foi um dos grandes diferenciais por eu optar por esse modelo, mas também todas essas funções, né, a função da gaveta aqui Fresh Zone a respeito da potencialização dos nutrientes, preservação dos alimentos por mais tempo, a questão dos odores, da umidade da geladeira, todos esses fatores que eu falei pra vocês. O silêncio dela, tá, ó, tô gravando aqui pra vocês há um tempão e vocês não ouviram o barulho dela ativando o compressor, desativando o compressor em nenhum momento. Então, super recomendo aqui pra vocês, gente, tô muito satisfeita com a minha aquisição. Foi uma troca, assim, que realmente trouxe muita qualidade de vida pra mim, pra minha família, e indico aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. E é isso, meus amores. Ficou alguma dúvida? Manda aqui pra gente nos comentários, ou então me chama lá no Instagram, elas duas decoram, que eu tiro sua dúvida com o maior prazer. Em breve a gente volta com novos vídeos. Ativa as notificações, já se inscreve aqui no canal pra não perder nada, que tem muita coisa boa pra vir. Beijo, gente!